Você já parou para pensar que antes mesmo da gente tomar consciência, o nosso corpo já está reagindo e emitindo sinais que a gente está com ansiedade? O corpo sempre vai reagir primeiro que a consciência. E muitas vezes ele está dando sinais há muito tempo, mas nós fomos tão acostumados a ignorar esses sinais ou abafar essas emoções que a gente simplesmente ignora o que o corpo quer nos mostrar. Meu nome é Amanda Salles, eu sou farmacêutica, pós-graduanda em neurociência do comportamento e esse é mais um episódio do podcast Você Já Parou para Pensar. Esse é o episódio 11º e hoje eu vim falar de um assunto muito sério, que é a ansiedade. Bom, o cérebro do ansioso está sempre em estado de alerta. É como se fosse o alarme de um carro que dispara quando algo acontece. Só que para o ansioso, para o cérebro do ansioso, esse alarme está sempre disparado lá nas regiões do cérebro que eu vou falar mais para frente. De forma que isso é ensurdecedor. E você só foca em tentar desarmar esse alarme e não consegue fazer mais nada. Então toda a energia, toda a atenção do ansioso está focada em resolver esse problema desse alarme que está ensurdecendo tudo lá dentro da sua cabeça. Quem é ansioso vai se identificar com isso, vai concordar comigo. Bom, mas o que é a ansiedade, né? Depois desse longo respiro para aliviar a ansiedade, vamos lá. Ansiedade é uma reação, né? Uma emoção natural, só que ela pode ser um transtorno quando ela está de forma excessiva ou persistente, que é o que está acontecendo com a gente hoje. Você sabia que o Brasil, em 2024, foi eleito o país mais ansioso do mundo? 1 em cada 4 brasileiros já sofreu com algum grau, algum tipo de ansiedade, de estado ansioso. Então, é algo muito comum, mas não é normal. Só que tá tão banal, todo mundo hoje fala, estou ansioso, não sei o que ficou comum. Mas saiba que esse não é o funcionamento normal do seu cérebro. Você não precisa viver assim, você não precisa ficar nesse limbo que a ansiedade te traz. Pelo menos não o tempo todo. Igual você acorda ansioso e vai dormir ansioso e já não sabe nem mais o porquê, qual que é o gatilho, às vezes nem tem mais. Às vezes essas regiões já dispararam de uma forma tão crônica que um mínimo gatilho, uma mínima situação que você nem percebeu racionalmente te disparou a ansiedade naquele dia ali. Gente, ali o Django Reginaldo voltou, tá bom? Ele tá ali lambendo a pata dele. Acho, inclusive, que isso é uma forma de entorpecer a ansiedade que ele sente, porque pensa no cachorro ansioso. Aqui nessa casa não tem ninguém que não seja ansioso, né? Mas enfim, voltando aqui, é só porque vocês estavam ouvindo ele, essa lambeção que ele fica na pata de vez em quando. Muito característico de ansiedade canina, inclusive. Todo mundo aqui tá no tema, porque hoje eu acordei e do jeito que eu falei pra vocês, não sei nem porquê, não sei nem falar o que aconteceu pra eu estar ansiosa, acordar ansiosa do jeito que eu acordei hoje, mas vamos seguindo aqui. Ironicamente, hoje o assunto é ansiedade, né? É assim, se torna até engraçado eu estar falando disso aqui no estado que eu me encontro. Mas tá bom. Além dos famosos sintomas como angústia, aquela dor no peito, né? Dor de cabeça, vontade de chorar, irritabilidade, inquietação. O que mais que tem de sintomas que não são tão falados ou são atípicos, né? Em relação à ansiedade. Maxilar travado. Quem nunca teve? Inclusive essa semana eu passei a semana inteira com maxilar travado. Não tô conseguindo abrir a boca para mastigar direito. Tensão nos ombros, tensão no trapézio, nessa região aqui. Dores na lombar, o pescoço travado, formigamento dos membros, das mãos, dos pés, das pernas, ataque cardíaco, né? Respiração curta, a pessoa não consegue respirar profundo, só aquela respiração assim, e aí a fala vai ficando assim também, né? Gagueja ao falar, quando fala, atropela as palavras, gagueja demais, vontade de comer demais, principalmente carboidrato, né, que é uma fonte de glicose ali rápida para o seu cérebro, porque
O cérebro do ansioso gasta muito mais energia para operar do que o cérebro de uma pessoa normal. E o cérebro por si só, de uma pessoa normal, já é o órgão que mais gasta energia do corpo, proporcionalmente falando. O do ansioso gasta mais ainda. Então, ele vai fazer com que você procure comidas hiperpalatáveis, comidas calóricas, comidas ricas em carboidrato, em açúcar, para ofertar a glicose que ele precisa para estar trabalhando ali. Só que às vezes, né, tudo é distribuído pelo corpo, também vai ser estocado em forma de gordura e vai fazer com que você fique aí com sobrepeso ou, enfim, agravar outras situações de saúde. Mas vontade de comer carboidrato também é um sintoma. Pode ser um sintoma e pode ser um entorpecente, né? Um anestésico ali da ansiedade, que existem essas situações também. Roer unha, cutucar a cabeça, as costas, as espinhas, ficar arrancando cabelo, ficar arrancando casquinha das coisas. Todos esses citados acima são exemplos de sintomas de ansiedade. Como eu já disse, infelizmente, é um estado que deveria ser normalizado, que não deveria ser normalizado como está sendo, né? Mas se tornou comum. Só que você pode mudar isso aí no seu cérebro. Ó, o Johnny falou aí pra galera, Johnny. Ali, ó. Ali, ó. Ai, ai. Vamos voltar aqui, que hoje ele tá engraçadíssimo. Bom, por quais são as principais áreas que são afetadas? Mas assim, vou falar bem geralzão, as principais mesmo, porque são muitas. Cada uma delas tem subdivisões, né, dentro delas, mas de uma forma geral, tá muito hiperativa a amígdala, né? A amígdala que fica aqui, não é essa aqui é a tonsila palatina. Só repetindo, caso é a primeira vez que você esteja assistindo algum vídeo meu, que nos outros eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar. A amígdala fica lá, são duas bolotinhas que ficam lá no meio do cérebro, e não são essas duas bolotinhas que ficam aqui na garganta, essas aqui são as tonsilas. Então a amígdala, ela é responsável aí por as emoções, né? Por detectar perigo, por fazer você sentir medo, por fazer você fugir, por você ter apreço pela sua vida e dar um jeito de se defender, né? Ela dispara quando ela detecta que o ambiente é hostil, que o ambiente é incerto, que o ambiente é perigoso. Então a amígdala está hiperativa em pessoas ansiosas. O córtex pré-frontal também está modificado, né? Porque ele é a parte que faz a gente raciocinar, até a questão da cognição, ele é o nosso gerente, é o chefe geral ali, e ele está relacionado também com a parte da gente ser uma pessoa preocupada com as coisas, né? Porque ele que está fazendo você ser racional nesse momento. Então, essa parte relacionada à preocupação, que está muito ligada a um nome que eu vou falar aqui, que você não precisa gravar, mas só para você ter uma noção, né? Que é muito complexo, né? É o eixo córtico-estriado tálamo cortical, CETC. C-E-T-C. Ele fica ali no córtex pré-frontal dorsolateral. Essa região tá ligada com as questões da preocupação, e a ansiedade também deixa isso muito disfuncional, muito ativado, sempre ligado. Então o ansioso está sempre preocupado com alguma coisa, está sempre pensando nas hipóteses, nas situações, no que pode acontecer, no que pode dar de errado por conta dessa situação. E o hipocampo também, ele fica muito, ele é muito atingido por questões de estresse e ansiedade, justamente porque existe um eixo que chama eixo HPA, hipófise pituitária adrenal, que é o responsável, dentre outras coisas, por liberar cortisol, que é quando a gente está estressado, a gente está ansioso, a gente libera muito cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol e essa cascata de reações no corpo, inclusive reações inflamatórias, vai levar à morte na região do hipocampo. E o hipocampo, ele está relacionado com a memória, com o aprendizado, com a memória explícita, que é aquilo que a gente aprende durante o dia. E ele também está sendo muito atingido em pessoas ansiosas. Então, o ansioso, ele está focado naquele problema fictício ou não, ou naqueles problemas, e o hipocampo dele não está conseguindo funcionar de uma forma plena por conta de toda essa cascata hormonal aí que foi desencadeada devido a todas essas situações
de todas essas outras regiões, uma vai sinalizando a outra, uma vai conversando com a outra, e é realmente como se tivesse uma sirene, um alarme ligado no seu cérebro o tempo todo, fazendo com que as regiões não estejam funcionando de maneira adequada. Só que a gente vive dessa forma há tanto tempo que a gente nem sabe mais como que é viver de uma forma sem esse alarme tá ligado, sabe? E isso é a ansiedade se tornando crônica e trazendo cada vez mais problemas, né? Pra vida das pessoas, pra vida das pessoas com quem elas convivem, pais, mães, irmãos, filhos, cônjuges. É muito complicado, realmente. Então, assim, né? No cérebro de um ansioso, essas vias neurais ficam sintonizadas com os hormônios do estresse, levando a sintomas físicos. Aí você dá a taquicardia, você fica tonto, você gagueja, você dá sudorese, cabelo cai, aumenta a espinha, e aí você vai lá e futuca, ainda piora a situação. Então, por isso que o corpo fala, muito antes da gente tomar consciência das situações, o corpo da gente já tá aí disparando, só que a gente não conseguiu, por conta da sociedade que a gente foi criado, a gente não consegue nem dar nome para as nossas emoções, né? Dar nome para aquilo que a gente está sentindo. E é um trabalho, assim, que essas informações que eu trago para vocês, eu espero que seja de ajuda, né? De auxílio para você conseguir se compreender cada vez mais e entender que você tem sim que falar sobre as suas emoções. Elas não devem ser mais reprimidas, elas não devem ser mais abafadas, né? Emoção a gente compreende, a gente abraça, a gente entende. E o que a gente vai fazer a partir disso, né? O comportamento que a gente vai tomar a partir dessas emoções é o que a gente consegue manejar aí da melhor forma possível, tá bom? O grande problema disso, pessoas ansiosas enxergam o mundo de uma maneira muito contorcida. A gente sempre olha de forma mais pessimista para todas as situações e a gente encara a vida como algo ameaçador. Então, assim, muitas pessoas ansiosas se tornam pessoas muito controladoras, porque essa percepção de controle abaixa, né, o estado ansiolítico. Então, eu tenho que controlar tudo que eu vou fazer no meu dia hoje, tudo que o meu marido vai fazer no dia hoje, nada pode sair do que eu planejei, porque senão minha ansiedade dispara. Ou se tornam pessoas que têm fobia social, por exemplo, de ir em lugares muito cheios, academia que está muito cheia, shopping, shows, essas coisas, porque elas não conseguem ter uma mínima previsão do que pode acontecer no ambiente. Fica sufocante, ele parece que não tem nem ar para respirar, porque a pessoa perde totalmente o controle, né? E acha que aquelas outras pessoas, ou pode acontecer algo muito perigoso, algo que vai atentar contra a vida da pessoa ali naqueles ambientes, porque tem muita gente e cada um falando, e música, e som, e luz, e coisas assim muito estimulantes. Isso para a cabeça de um ansioso que vai para esse viés de fobia social, é muito torturante. Então, tem pessoas que vão para a parte do controle, tem pessoas que têm fobia social, tem pessoas ansiosas que vão para a parte da procrastinação, porque trava, simplesmente não consegue agir com a vida por conta do medo. Elas têm tanto medo do que vem depois que elas não tiram projetos, não fazem as coisas que elas têm vontade, ela fica procrastinando ali. Quando tem alguma tarefa, alguma coisa no trabalho, alguma coisa em casa, qualquer coisa que ela tem que fazer, mas ela não sabe como começa, também é motivo de muita procrastinação, porque é um mecanismo de defesa do cérebro falando, cara, não vai, não mexe com isso que você não sabe o que vem depois. A gente tem medo de tudo, tudo é uma ameaça. Então, muitas pessoas ansiosas procrastinam e isso se torna um problema crônico, né? Por isso que a sociedade tá com tantos problemas aí de comportamento, devido a grande parte disso a ansiedade, né? Então, o ansioso, ele tem medo de muitas coisas. Ele tem medo de falhar, tem medo de perder o controle, tem medo de perder as pessoas, medo de ser inadequado, medo de passar vergonha. E aí, muitas vezes, ele trava. Ele vai travar mesmo, ou vai se tornar uma pessoa controladora, ou vai se tornar uma pessoa evitativa de certas situações.
E muitos ansiosos também se tornam pessoas dependentes de substâncias químicas, dependentes de comportamento, de situação, dependente de tique nervoso. Aí a pessoa, né, evolui para um TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, que tem que checar a maçaneta da porta, tem que checar se fechou a janela 5 vezes, tem que checar se o fogão tá desligado 5 vezes, tem que checar se tá tudo, sabe, essas coisas. Também tem transtornos obsessivos compulsivos de pensamentos, né? Fica pensando sempre naquela mesma coisa. Ah, será que isso aconteceu? Será? E vira aquele limbo, gente. Então, assim, isso vai escalando para situações que realmente limitam a vida da pessoa, limitam a vida do ansioso. Essa pessoa não vai querer mais sair de casa, porque quando volta para casa, tudo que estava em ordem já não tá mais, já tá fora, saiu e perdeu o horário, saiu e se irritou com alguma situação, saiu, sentiu medo. É muito complicado. Mas por isso que, para tentar aliviar essas questões ansiosas, ansiolíticas, as pessoas ansiosas às vezes se tornam dependentes de substâncias químicas, como eu já disse, se entorpecem ali com álcool, por exemplo, que abaixa, né, a parte do córtex pré-frontal que se preocupa com as coisas, mas só tá entorpecida, não tá melhorando. Aquilo ali, quando passar o efeito do álcool, vai voltar muito maior, com um rebote muito maior, inclusive. Mas o que tá acontecendo, né, pra gente ter tanta ansiedade hoje em dia? Como eu já disse em vários outros vídeos, vocês sempre vão ouvir aqui a palavra adaptado, né? Hoje a gente não está adaptado ao ambiente que a gente mesmo criou, que a gente vive. Com toda a tecnologia que a gente tem disponível, que nós seres humanos criamos, a gente não está adaptado para esse meio. A gente não consegue absorver e processar de uma forma saudável todos os estímulos que o ambiente externo, informacional, o ambiente da internet, que o ambiente ao nosso redor hoje nos oferta. Então, assim, é tudo muito hiperestimulante, são muitas cores, são muitos sons, são muitos barulhos, é muita informação, é muita notícia ruim, é muita notícia boa, é muita fofoca, é muito, tudo é muito. Tudo é muito é muito alimento calórico, é muita bebida, é muito trabalho, é muita coisa para fazer, tudo é muito. E a gente não tá dando conta de absorver, de processar todas essas situações. Então, assim, hoje a gente vive num ambiente completamente desadaptado para o cérebro que a gente tem, que é de um caçador-coletor de 200 mil anos atrás, do Homo sapiens sapiens. Então, assim, incerteza, né? Um futuro incerto de política, de economia, de saúde, de cultura. Todo dia acontece alguma coisa diferente em uma dessas esferas, seja nacional, seja mundial. A gente não tem certeza mais do futuro. Ai, ontem tava taxa de juros de não sei o que, tava tantos por cento, agora tá tanto. Pessoas vai investir nisso, vai investir naquilo, não sei, não consegue nem juntar dinheiro. O salário que antes dava para suprir as compras do mercado hoje não tá dando. Então, gente, incerteza, o cérebro odeia. E ele vai para as cucunhas com um estado ansioso desse. E o que a gente pode fazer então, né? Já que a gente precisa de uma certa ordem, ele tá tentando manter a homeostase das coisas, né? Só que o mundo tá cada vez mais caótico. E aqui eu poderia entrar na teoria do caos, que eu tive uma aula excelente hoje, lá no Universo Cognitivo do Fermento, do podcast Sem Groselha. A gente tem uma comunidade, eu entrei para ela recentemente, muito legal. E hoje a gente teve aula com Paulo Henrique Teston, um filósofo excelente sobre teoria do caos, mas é algo assim para um episódio inteiro e um episódio gigantesco inteiro sobre essa situação da teoria do caos. Mas a gente está num mundo cada vez mais caótico e o cérebro tenta colocar ordem, tenta colocar padrões para diminuir um pouco essa entropia, né? Essa energia que está sendo inserida. A gente tenta ter rotinas e padrões, por isso a importância de ter rotinas e padrões para diminuir um pouco o nível de energia que o universo está subindo aí com ela, né? Que ele está sempre expandindo e sempre aumentando a energia.
o nosso organismo, né, nós seres humanos, temos que tentar organizar, ter ordem em meio a esse caos para conseguir viver de uma forma que seja mais adaptativa. Agora, como tentar lidar com isso da melhor forma possível? Hoje, eu entendo que talvez a gente nunca mais consiga se livrar, né? Quem já é aí assolado com a ansiedade por um tempo, talvez a gente não consiga mais se livrar dela. Mas a gente consegue manejar algumas situações para viver de uma forma mais funcional, para viver de uma forma mais tranquila em relação a isso. Entenda que momentos de ansiedade, crises de ansiedade, elas vão acontecer hora ou outra, mas tente enxergar essas situações hoje em dia, quando acontecer na sua vida, de uma forma mais humana, de uma forma mais compassiva com você mesmo. Porque eu, por exemplo, quando acontecia, né, antigamente, quando acontecia de eu estar muito ansiosa, e eu às vezes acho que eu nem entendia, né, que isso era ansiedade e tal, só achava que eu estava muito irritada, só achava que eu estava com muita raiva de alguma coisa e tal, e tentava abafar aquilo. E é o que eu falei no episódio sobre emoção e razão, né? Inclusive, ele é o episódio mais assistido do podcast. É o que eu falei sobre todas as emoções, a ansiedade também, ela não deve ser abafada, né? Você permita-se sentir, sem se julgar, sem ficar mais ansioso por estar ansioso, sabe? Aquela sensação assim, nossa, por que eu tô ansioso, cara? Por que eu tô assim? E aí você começa a ruminar em cima da sua ansiedade. Isso só piora a sua situação, porque ela está te mostrando, né? O seu corpo está te mostrando que você está ansioso e você, por mais que você ache, por mais que você tente abafar, por mais que você ache que você consiga abafar, você não consegue. Então, realmente é se abraçar, é ser honesto com você e tentar parar de mascarar essa ansiedade, que às vezes a gente mascara ela com raiva, com tristeza, com apatia, né? Fica paralisado, fica apático, fica assim, nossa, parece que eu tô boba hoje. Mas então, ser mesmo honesto com você e falar pra você mesmo, olha, eu tô ansiosa mesmo, eu não sei por que ainda, talvez eu nem vá saber, mas vai ser um dia mais complicado, vai ser uma situação mais complicada hoje. Então, meio que se proteger, mas não tentando se esquivar. É ficar mais de boa na sua, realmente, se tá mais reflexivo, vai escrever sobre o que você está sentindo. Se você tiver uma pessoa que você confie, né, de confiança, explica para ela, as pessoas que convivem com você. Eu sei que muita gente ainda, principalmente os mais velhos, acha que é coisa que é besteira, né? Que a ansiedade é besteira, mas tenta fazer com que as pessoas te entendam e te respeitem acima de tudo e fala, olha, eu já não tô muito legal, eu tô meio ansiosa, eu não sei dizer o porquê, mas se você perceber, né, que eu tô meio assim, não repara, não tem nada a ver com você, não aconteceu nada em específico, eu só tô tentando manejar aqui as minhas situações. E se retira, se for o caso, vai escutar uma música que você goste, vai tentar distrair a sua cabeça desses pensamentos ruminativos. E em momentos de crise mesmo, e faço adendo aqui, gente, porque as pessoas acham que pessoas que estão em crise de ansiedade estão chorando, esbravejando, esmurrando, xingando, sei lá, né? Cria-se um estereótipo aí da pessoa que está em crise de ansiedade, mas muitas vezes tem gente tendo crise de ansiedade do seu lado e você não tá nem percebendo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E vocês me desculpem, porque sim, realmente eu já tô muito ansiosa. Mas isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu estar em crise de ansiedade ao lado de muitas pessoas, e isso não é culpa delas. Mas ninguém percebe, porque às vezes o negócio tá pegando fogo dentro da sua cabeça, mas você aprendeu tanto a segurar aquilo que ninguém percebe.
E a gente que tem que conviver, né? Em sociedade, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ser proativo, tem que render e tal, todo dia, o tempo todo. Acaba que a gente aprende a conviver e a tocar a vida mesmo num momento de crise. Então, assim, mas você sabe o que você tá passando, você sabe a dor que você tá sentindo. E eu vou tentar te ajudar, né? Para quando você entrar numa crise dessa, você conseguir pelo menos ali amenizar um pouco os danos que isso vai causar. E uma coisa que ajuda muito nesses momentos é a respiração guiada. Aí você fala assim, ah, vai mandar meditar? Não, não é bem meditar, né? Apesar de que a meditação também tem vários artigos científicos demonstrando que ela ajuda bastante. É a respiração guiada e eu vou te explicar o porquê disso. Nós temos... Ai, vocês estão vendo, né? Do jeito que eu tô hoje. Nós temos no nosso sistema nervoso, né, alguns nervos. E eles são separados entre nervos cranianos e nervos espinhais. Os nervos cranianos são 12 pares. Dentre eles, a gente tem o nervo vago, que sai aqui do tronco encefálico e ele vai inervar todas as partes das suas vísceras. Então, ele vai passar aqui pela caixa torácica, pelo pulmão, vai passar na parte do diafragma, ele passa entre o diafragma, eu lembro da anatomia que a gente conseguia ver ele assim. Vai passar nas vísceras, né, estômago, intestino. Então, ele faz essa ligação do corpo com o sistema nervoso central, com as vísceras, né, sistema visceral com o sistema nervoso central. E aí a gente volta na primeira frase que eu falei, né? O nosso corpo demonstra muito antes da nossa consciência entender, né? Do nosso cognitivo entender que isso é ansiedade por conta, dentre outros fatores, por conta muito do nervo vago. E por que eu tô falando, explicando essa questão do nervo vago? Porque a respiração, as técnicas de respiração vão mexer justamente na percepção, né? Nas sinapses que chegam ali para o nervo vago informar para o seu cérebro a situação do corpo. Então, se, pensa comigo, o cérebro do ansioso tá com esse alarme disparado e tá ensurdecendo tudo ao redor, você entende que esse cérebro não vai conseguir sair sozinho da situação, principalmente quando tá numa crise? O que a respiração ajuda nesse sentido? Ela ajuda o corpo a mostrar para o cérebro que tá tudo bem. Você não precisa ter medo, que você está num ambiente seguro, que você não vai morrer, que nenhuma catástrofe vai acontecer, que você não vai ser demitido, que você não vai ser atropelado, que, sabe? É isso que o seu corpo vai tentar, vai sinalizar para o seu cérebro quando você faz uma técnica de respiração da forma correta. E qual seria essa forma correta? E isso aqui é validado pela neurociência, tá? Quem já fez terapia talvez já vai ter tido contato com essas técnicas de respiração, porque os terapeutas, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, trabalham muito com essas técnicas, mas tem uma validação da neurociência, tem estudos neurocientíficos demonstrando que tanto a meditação quanto técnicas de respiração realmente tem esse papel de fazer com que o corpo sinalize para as partes que estão disfuncionais no cérebro que tá tudo bem, que não precisa ter medo para você conseguir voltar pro aqui e pro agora. Tá? Essa técnica é a mais simples de todas, é a de respiração guiada, que você vai inspirar contando até 5, vai segurar essa respiração, esse ar, contando até 5, e vai soltar devagar contando até 5, tudo pelo nariz, não é pela boca. Quem é ansioso e respira pela boca e expira pela boca, vai ficar mais ansioso ainda, vai causar, na verdade, uma hiperventilação, e aí aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência cardíaca e só piora a situação. Então, por isso que muitas vezes, se você é ansioso e tentou fazer técnicas de respiração pela boca e aumentou a sua ansiedade, foi por isso, porque você fez de forma errada. Pessoas ansiosas têm que fazer essa técnica pelo nariz, tá bom? Então, inspirar contando até 5, segurar até 5 e expirar contando até 5, fazer isso 5 vezes. Eu confesso que no começo eu não conseguia fazer isso até 5.
Eu não conseguia inspirar contando até 5. O máximo que eu conseguia era segurar. E soltar também, eu soltava muito rápido. Hoje já tem assim, já tem mais de mês que eu tô praticando isso, essas técnicas, essa de respiração. E eu tô conseguindo fazer isso melhor, sabe? Tem aplicativo, eu não baixei nenhum, porque eu sou meio avessa a essas coisas, né? De aplicativo aiado, não sei o quê. Mas tem aplicativo pra te ajudar a respirar de forma guiada. O próprio reloginho, que eu nunca tô com ele aqui, que eu sempre tomo banho e tiro e esqueço de colocar. Mas ele tem lá uma técnica de respiração, de relaxamento. Eu já fiz uma vez com ele também. Então, para que serve, né? Para o seu corpo sinalizar para o seu cérebro que está completamente alvoroçado, que tá tudo bem, que você está em segurança, que você pode se sentir seguro aqui nesse ambiente, nesse local, seja lá onde você tá. Se você tiver oportunidade de fazer deitada, tipo na hora de dormir, que a ansiedade às vezes aumenta muito, faça deitado, faça sentado na cadeira com os pés no chão, sentir o pé, né, o pé no chão também, traz uma questão de segurança pro seu corpo. Olha, tô seguro aqui, tô firme, tô na terra, né, tô no chão. Então isso também sinaliza pro cérebro que você tá seguro, que você não precisa ficar disparando esse alarme o tempo todo. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está em crises que tem transbordo emocional de choro, de raiva. Eu sei que é difícil, mas fica aí como uma ferramenta para você achar, né, que se você achar que é válido para sua vida, nesses momentos, nessas situações, você pode usar. É tão válido essa questão da respiração que a gente faz isso quando a gente está estressado ou quando a gente está fazendo muita coisa, a gente faz sem perceber. Já parou para pensar? Quando você tá assim conversando, fazendo as coisas, quando depois você faz assim. É o seu próprio sistema autônomo tomando conta aí. Seu sistema parasimpático tentando acalmar essa situação. Sem você se dar conta. Então, se você faz isso de forma consciente, o resultado vai ser bem melhor, vai ser melhor ainda. Faz isso de maneira consciente, de maneira espaçada, de maneira estratégica. Se você, por exemplo, você pode usar essa técnica quando tem uma reunião importante, o chefe te chamou na sala, ou sua mãe te chamou para uma conversa, ou você tem que conversar com a professora, ou apresentar um trabalho, ou fazer uma apresentação, cantar, tocar, sei lá, apresentar alguma coisa para alguém que te deixa naturalmente ansioso, né? Você pode fazer essa técnica minutos antes para dar uma acalmada ali, né, nesse sistema que está muito alarmado. Enfim, ajuda em vários momentos, né? Não só em momentos de crise, mas ajuda em vários momentos. E também sair do ambiente que te deixou em crise, se for possível. Às vezes você tá em público, em algum lugar, vai pro banheiro, fica lá um tempo, joga uma água no rosto, bebe uma água gelada assim de uma vez. Porque tudo isso mostra pro seu corpo que você, mostra pro seu cérebro, né, que o seu corpo tá ali, ou a gente tá aqui, tamo seguro, tamo bem. Se retirar das situações ou se retirar de perto da pessoa que te causa isso, olhar para o céu, olhar para a natureza, né? Eu falei esses dias no meu Instagram a importância da gente olhar para as coisas naturais, porque por conta da questão evolutiva, né? A maior parte dos nossos milhares de anos de vida a gente viveu muito mais em contato com a natureza. Lá era o nosso habitat natural e não dentro de prédios, não cercado de cimento, não da forma que a gente vive hoje. Então, assim, para o nosso córtex visual, olhar para essas situações, se situar dentro da natureza, né? Olhar para a árvore, para o mato, para o mar, para o céu, já traz um alívio para ansiedade. E do mais é isso mesmo, né? Eu trouxe aqui esse assunto para vocês. Eu confesso que realmente hoje eu pensei em não gravar, porque ironicamente eu acordei muito ansiosa e muito angustiada. Mas eu falei, se eu não gravar hoje, vai ficar pior porque eu não vou ter mais data, não vou ter mais prazo. Eu saindo daqui, eu vou subir o vídeo e vou pra minha cidade. Eu moro em Anápolis, mas eu sou de Nazário, aqui no estado de Goiás, e eu vou pra lá, né, alguns finais de semana ver minha família.
Então eu não teria tempo para gravar para vocês. Então eu peço que não reparem, eu realmente tentei entregar aqui o melhor conteúdo que eu tinha para falar. Obviamente eu não esgotei o tema, tem muito mais coisa que a gente pode falar de ansiedade, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, propriamente dito. A gente pode falar de muitas coisas, pode falar de tratamento, né, com medicação e tal. Mas assim, gente, é outra coisa, né, que nem tá aqui, não sei nem porque eu não coloquei. Terapia, né? Acho que talvez nem precisa colocar, mas assim, antes até mesmo de medicação, a terapia, ela resolve muita coisa. Ela clareia muita coisa. Ela abaixa muito o volume desse alarme que tá gritando no seu cérebro. Sim, se você tem preconceito com isso, porque nem sei porquê, né? As pessoas têm preconceito de falar de terapia hoje em dia, mas a terapia ajuda demais. Não só com ansiedade, mas também com todas as outras situações, com todas as outras emoções. Então, meus amigos terapeutas aí, muito obrigado pela assistência de vocês. Realmente, assim, é complicado. É complicado. A ansiedade não pode ser normalizada e ficar banal do jeito que ela tá hoje, não. A gente tem que lutar ativamente para melhorar essas situações na nossa vida. E eu espero ter contribuído com vocês, mesmo estando muito ansiosa hoje. Eu espero ter passado essa informação aqui para vocês. Então, muito obrigada. Por favor, deixa seu comentário, seu like, compartilha com alguém. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. O engajamento já é o terceiro vídeo que tá muito ruim, mas eu tô aqui, tô perseverando, tô continuando. Eu entendo que eu tô conseguindo entregar um conteúdo bom, né, pra vocês. Quem escuta tá gostando, eu tenho bons feedbacks, então assim, eu gostaria que isso aqui crescesse e que isso fosse para mais pessoas. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso realmente de uma ajuda ativa, de um esforço ativo das pessoas que estão me ouvindo para poder fazer isso aqui crescer. Mas muito obrigada e até o próximo podcast. Você já parou para pensar?